Fala, atleta! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma live da Deeper. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com o medo de errar. Então, acho que esse é um assunto que interessa a muitos atletas, muitos participantes já me falaram sobre como esse medo acaba atrapalhando, incomodando durante a competição, principalmente. Então, bora falar sobre isso. Bora entender como a nossa mente funciona quando a gente está pensando no medo de errar, entender o que a gente pode fazer de diferente para que a gente se livre desse medo e a gente possa realmente competir na nossa melhor versão. Então, sejam muito bem-vindos, galera que já está entrando no Instagram, Sônia, Thiago, Fala Júnior, Rafael, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Você que está entrando agora, eu peço que você me diga da onde você está assistindo e qual é o esporte que você pratica. Dessa forma, durante a live, eu consigo dar exemplos relacionados ao teu esporte e aí podem te ajudar diretamente, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre como lidar com medo de errar, enquanto as pessoas e mais pessoas estão entrando. Deixa eu me apresentar para vocês. Então, se é a primeira vez que você está assistindo aqui, seja muito bem-vindo, super prazer. Meu nome é Renato Endo, eu sou mental coach de atletas e fundador da Deeper. O meu trabalho é ajudar atletas como você a aumentarem a performance nos treinos e nas competições através de treinamentos mentais, onde eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching para te ajudar a acessar o estado de flow de uma forma mais fácil, para você desenvolver o seu mindset de campeão e para te ajudar a ganhar controle mental e controle emocional, o que vai te ajudar a competir na sua melhor versão, ter um ótimo desempenho e uma ótima performance. Para ajudar vocês, eu faço lives toda semana. Então, seja bem-vinda, Isabel, seja bem-vindo, galera aí do Chuck Ball. Então, toda semana tem live. Normalmente é às terças-feiras, às 20h30, mas agora começou a Superliga. E como eu estou atendendo algumas atletas do vôlei feminino, eu estou acompanhando esses jogos, então eu estou mudando nos jogos, nos dias, nas terças-feiras que tiverem jogos, eu vou fazer essa live ou na segunda-feira ou na quarta-feira. Então, sejam muito bem-vindos. Galera que entrou agora, comenta aqui da onde você está assistindo e qual é o esporte que você pratica, que hoje a gente vai falar sobre como lidar com o medo de errar. Além dessas lives, eu também tenho o meu livro. Se você ainda não baixou esse livro, pega ele, é gratuito, está lá no meu site www.deeper.co, assim como escreve aqui o meu perfil do Instagram, tá bom? Vai lá, consegue baixar esse livro gratuitamente. São 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Todo mundo que lê me dá ótimos feedbacks muito positivos. E eu tenho até uma novidade, eu já comecei a escrever um próximo livro, só que esse livro ele vai realmente ser bem completo, ele vai ser bem grande, aonde eu vou explicar a parte conceitual, como que a nossa mente funciona e vou dar dicas detalhadas, passo a passo, de como você pode treinar a sua mente. Se você quiser esse livro, fica ligado, acompanha aqui a Deeper no Instagram, no Facebook, no YouTube, que você vai ficar sabendo em primeira mão assim que for lançado, tá bom? Galera aqui, deixa eu ver quem que já entrou. Gil Bastos, beleza. M. Silvo, beleza. Gil Bastos, Karatê, Curitiba, muito bom, seja super bem-vindo. Tami, Isabel, sou de Vitória, jogo vôlei. Que legal, Isabel, seja muito bem-vinda. Como eu comentei aqui, eu tô atendendo já algumas atletas de vôlei que estão jogando agora na Superliga e eu tô acompanhando muito mais o vôlei. Eu já pratiquei vôlei na escola, nada perto do profissional, mas agora que eu estou começando a entender melhor os detalhes, entender as posições, antes eu jogava, entendia que eram 6 pessoas e a gente rodava, mas isso era tudo que eu sabia. Agora eu estou entendendo cada posição e está sendo muito legal, deu até vontade de começar a jogar vôlei de novo. Então seja super bem-vinda aí. Tami, buenas, manda um abraço para o Rio Grande do Sul, atleta de boxe olímpico. Que legal, Tami, seja muito bem-vinda aí. Um abraço para a galera do Rio Grande do Sul e para a galera do boxe. Que bom ver você participando. Eu também tenho estudado muito a parte do boxe e o quanto que em Cuba, por exemplo, os atletas treinam a parte mental. Tanto atleta de atletismo quanto a galera do boxe. E Cuba sempre foi uma grande potência aí, né? Nos últimos anos, só que deu uma leve caidinha, mas os caras são incríveis, né? Vamos lá então. Galera, para a gente começar a falar sobre como lidar com medo de errar,
eu quero perguntar para vocês que já estão aqui, o que significa errar? O que significa o erro para você? E como que você costuma lidar com o erro? Então, como que você enxerga o erro? Acertar ou errar? Escreve aqui para mim, como que você lida com o erro? O que o erro acaba significando para você? Escreve aqui, por favor, antes de eu começar a falar sobre o que eu acho sobre erro e talvez ajudar você a ter uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar para o erro. Comenta aqui para mim o que é errar, o que você considera que significa quando você erra, o que isso acaba te trazendo, o erro, e como que você costuma lidar com esses erros. Pô, tô numa competição, e aí eu errei. Tô numa competição no boxe, que é por pontuação, certo, Tami? E aí eu dou uma brecha ali, tomo umas pontuações, e aí eu acabo errando. O que acontece? Como é que você lida com esses erros? Escrevam aqui para mim, porque assim eu vou aprendendo também junto com vocês, a gente vai trocando. O mais legal dessas lives realmente é essa troca, a gente compartilhando um pouco aqui de conhecimento. Claro que eu vou dar dicas depois específicas para te ajudar a lidar com esses erros, mas eu também quero ouvir muito vocês e a gente aprender uns com os outros. Então comenta aqui, galera. Isabel, Júnior, Gil Bastos, comenta aqui, Tami, Isabel, Cleicineia, Ian, fala Ian do judô, seja muito bem-vindo, que bom ver você participando aqui. Então escreve aqui para mim o que isso significa para você, como que você acaba lidando com esse erro. Isabel disse aqui que é tão frustrante, ok, então o erro acaba sendo frustrante, ela joga vôlei. Pô, qual que é a tua posição, Isabel? Escreve aqui, eu tô aprendendo mais sobre essas posições, onde é que você joga? Ela disse que é frustrante, me sinto incompetente por erros, ok? Isso para qualquer tipo de erro, Isabel? É uma boa pergunta. É para qualquer tipo de erro ou algum tipo de erro específico que você acaba se sentindo com essa frustração ou se sentindo um pouquinho incompetente? Escreve aqui para mim, por favor. Galera aqui do Facebook entrando também, sejam muito bem-vindos. Isabel, Central, muito legal, Central, fica ali mais próximo da rede, certo? Bastante bloqueio, também ataca, certo? Muito legal. Então me comenta aí, que tipo de erro acaba te atrapalhando? Bom, galera, enquanto vocês estão escrevendo, eu quero falar, deixa eu ver aqui, Isabel. Disse no saque é pior. Isso, no saque, entendo. Entendo total que o erro do saque acaba incomodando, sendo um pouco frustrante. Mas agora eu vou te falar algo, uma nova forma de olhar para esse erro, para que você não se sinta frustrada nem incompetente. Afinal de contas, essas são algumas sensações que não vão te ajudar a melhorar, certo? Então, hoje eu quero falar como você pode lidar com o erro para que você possa evoluir ao invés de se colocar para baixo. Então a primeira coisa que eu gosto de falar é sobre erros, eles vão acontecer, ok? Ou melhor, eles podem acontecer. Isso pode acontecer com os melhores do mundo e acontece, tá? O Ayrton Senna já errou em corrida, o Michael Jordan já errou em jogos, né? Serena Williams já errou também, o Michael Phelps já errou. Então, os maiores atletas do mundo já erraram de alguma forma. A diferença é como a gente vai lidar com esses erros. Por um lado, quando a gente errar, a gente pode começar a se martirizar e começar a pensar coisas negativas sobre a gente, se sentir, como a Isabel acabou comentando, um pouco incompetente, frustrado, né? E o outro lado é a gente entender que erros podem acontecer. Se você está jogando, ainda mais em nível profissional ou de competição, essa possibilidade de errar, ela está sempre lá dentro da nossa competição. Então, a primeira coisa que você tem que entender é, cara, erro pode acontecer. Não é que a gente vai focar no errar, não é que a gente vai ficar feliz quando a gente errar. A gente sempre foca em acertar, e já já a gente vai falar sobre isso. Nosso foco é em acertar. Mas lembra que pode ser que você erre. Uma coisa que eu tenho percebido é que muitos atletas focam no erro. Então, você acerta 500 gols, faz 500 gols, acerta 500 saques, aí quando a gente erra uma coisinha, a gente fica pensando só sobre aquele erro. Então, tem uma questão de foco que a gente vai voltar daqui a pouco. Mas primeira coisa, então, entenda. Pode ser que aconteça o erro.
Não é que vai acontecer com certeza, mas pode acontecer. E se acontecer com você, não é que você é ruim, é que aconteceu, né? Os maiores atletas do mundo também já erraram. Inclusive, Thomas Edison, né, o criador da lâmpada, ele fala: quando eu estava criando a lâmpada, eu criei 9.000 lâmpadas que não funcionaram. E as pessoas perguntavam para ele: Thomas Edison, como é que você se sente fracassado em relação a fazer 9.000 lâmpadas que não funcionam? Aí ele fala: não, claro que eu não me sinto fracassado. Eu descobri 9.000 formas como a lâmpada não funciona. E isso me ajudou a chegar numa lâmpada que realmente funciona. E agora, no mundo todo, você consegue entender o que é a grandeza do que ele acabou criando. E para ele conseguir chegar nessa solução final, nessa solução incrível que a gente não vive mais sem, ele teve que errar 9.000 vezes. Só que o erro, para ele, não foi um fracasso. Para ele, o erro foi um aprendizado. Então ele descobriu 9.000 formas como a lâmpada não ia funcionar. E a partir disso, ele conseguiu ir melhorando e conseguiu criar a lâmpada, ok? Então se você vê entrevistas do Kobe Bryant, por exemplo, do basquete, ele fala que ele sempre olha para o erro dele como uma forma de buscar aprender e melhorar. Então quando ele erra, ele busca o que ele pode aprender com aquele erro. Porque dessa forma, da próxima vez, ele vai treinar tanto que não vai ter como ele errar. Então, ele não treina até acertar. Ele treina até não errar mais. Isso é uma mudança de mindset, uma mudança de atitude. Eu não vou treinar fazer cesta até eu acertar e começar a acertar. Eu vou treinar até eu não estar errando mais aquilo ali. Então, no próximo jogo, eu vou melhorar. Então, o erro é uma oportunidade de eu descobrir como eu posso ser ainda melhor. E percebe que se a gente olhar dessa forma, você se sente de uma forma diferente? Então, por exemplo, a Isabel que tinha comentado, imagina que você acertou 5 saques, errou 1. Você percebe que esse 1, de alguma forma, se você explorar detalhes dele, você vai enxergar formas de melhorar ainda mais. Então, se você pode tirar essa lição do erro, apesar de quando a gente errar, a gente não vai ficar feliz, a gente consegue extrair algo positivo, para que a gente não simplesmente comece a se sentir incompetente e duvidar dos nossos talentos, das nossas habilidades, o que acaba atrapalhando muito. Então tem muito atleta que acaba desistindo porque se frustra demais com alguns erros e acaba achando que não serve para aquilo. E aí, se mais pessoas ficam falando que, você não serve para isso, às vezes esse atleta acaba desistindo do sonho dele. O que eu acho muito triste. Então, não desista do teu sonho. Aprenda que com os erros você pode descobrir e os erros podem ser oportunidades para você ser ainda melhor. Beleza? Então, essa é a minha primeira forma de pensar sobre erros. Lembrando, erro acontece. Pode acontecer. Claro que a gente está focado em acertar, mas o erro pode acontecer. Se acontecer, não é que a gente vai ficar feliz, mas o que eu posso aprender disso para fazer diferente? Às vezes, na hora que eu fui bater o pênalti, aonde eu pisei para apoiar meu pé não é a melhor forma. E se eu ajustar esse detalhe, eu vou acertar muito mais. Uau, que ótimo! E se a gente conseguir acertar 1% a mais, isso já faz uma ótima diferença. Tá bom? Então, e aí, faz sentido para vocês? O que vocês acham sobre essa nova perspectiva? Faz sentido? Dá para você começar a olhar dessa forma? Porque aí você vai perceber que você vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo, tá bom? Então deixa eu ver aqui quem mais. Gil Bastos: errar no karatê é ter que mudar o jogo, pois a luta é muito curta para quem está perdendo. Isso, beleza. Durante a luta, como é super rápida, lá você vai ter que mesmo ajeitar a sua estratégia, pensar em como fazer, ouvir muito bem o teu treinador, né, do que você pode fazer, afinal de contas ele está conseguindo olhar de fora, ele consegue ver muito mais coisas, então você vai ter que ajustar, e é por isso que vocês treinam tanto, tá? Para a gente conseguir lidar e arrumar esse erro durante a competição, porque durante a competição a gente não vai ter tempo de parar e ficar pensando, o que será que eu posso melhorar nesse erro? Tá lá no karatê, são 3 minutos se não me engano, é isso, Gil Bastos? Então eu tenho lá o meu tempo, eu acabei de tomar um golpe. Eu não vou sentar no chão, ficar pensando o que será que eu posso melhorar. Você treinou, agora volta, faz o que tem que fazer, mantém sua estratégia, ouve o treinador, ataca, avança, defende, certo? E aí depois assiste a sua luta novamente, tá? Assiste de novo a tua luta, vê lá os detalhes, vê o que você pode melhorar com com os erros, tá bom? Juliana, fala Camille, tudo bem? Camille aí do judô, seja muito bem-vinda. Gil Bastos, então ter que mudar a estratégia muito rápido
Beleza, boa, é isso aí. Márcio, Vi, Thaís, Grazi, tudo bom? Carvalho, seja bem-vindo. Mister Blend, Cida, beleza? Galera, fez sentido para vocês? Então a primeira dica é como que a gente vai começar a perceber o que o erro significa pra gente, como a gente vai interpretar o erro. O erro pode ser uma coisa que você vai se sentir fracassado de um jeito negativo, ou você pode pegar o erro e entender que, cara, ele aconteceu. O que eu posso fazer para que esse tipo de erro não aconteça mais, ou não aconteça pelo menos com frequência, tá? E aprenda com ele. Aprenda, porque você vai voltar na próxima competição muito melhor, tá bom? Fala Pedro, fala Cássia Camargo, tudo bem, galera entrando aqui? Hoje a gente está falando sobre como lidar com medo de errar, né? E a primeira dica que eu dei é sobre muda como você pensa sobre o erro, tá? Vamos lá, vamos para segundo tópico que eu quero falar hoje, é sobre como a nossa mente funciona quando a gente pensa sobre o erro, quando a gente está com medo de errar. Como que a nossa mente funciona? Então, a nossa mente, ela vai começar a alucinar, a gente chama. Alucinar é começar a rodar alguns filmes ou ficar imaginando coisas que podem acontecer ou que podem estar acontecendo nesse momento, tá? Então, alucinar é começar a criar uma outra realidade e viver esse mundo. Quando você tem medo de errar, você começa a alucinar essas coisas. Provavelmente vem na sua cabeça alguns filmes de o que pode acontecer. Pô, se eu errar, a gente vai perder. Se a gente perder, todo mundo vai cair em cima de mim. O que as pessoas vão pensar de mim se a gente errar? E aí começa a rodar um monte desses filmes na sua cabeça. E aí o medo vai aumentando. E aí quando você tiver com bastante medo, a chance de você errar vai ser muito maior. Porque você está com medo, teu corpo e tua mente não estão totalmente entregues. E aí você começa a alucinar e o seu estado emocional vai ficando o quê? Negativo. Então, percebe que você está começando a ficar com medo, ficar nervoso por causa de coisas que você está rodando dentro da sua cabeça, de pensamentos que você está tendo, da sua imaginação. Então é isso que está acontecendo dentro da sua cabeça quando você está com medo de errar. O medo de errar te coloca o foco em cenas de coisas do passado que já aconteceram e que foram ruins para você, e que seus erros te atrapalharam, te fizeram se sentir mal, e vai te colocar o foco em coisas do futuro de o que o erro pode te trazer, tá? Então, isso é um dos grandes problemas, dentro da nossa mente, ficar alucinando. E já eu vou falar duas dicas para vocês começarem a controlar esse medo de errar, para você conseguir lidar muito melhor. Mas entenda o que está acontecendo dentro da sua cabeça. É importante você entender isso. Deixa eu dar um outro exemplo, talvez mais tangível de medo. Então, se você tem medo de algum animal, medo de aranha, medo de barata, medo de cobra. Quando uma pessoa tem medo de cobra, dentro da cabeça dela, quando você só fala a palavra cobra para ela, a pessoa já começa já tem aquele susto, né? Putz, cobra, e aí já começa a bater rápido o coração. Por quê? Dentro da cabeça dela, ela começa a imaginar já uma cobra. Mas é diferente quem tem medo e quem não tem medo. Quem não tem medo de cobra, quando imagina uma cobra, consegue imaginar uma cobra bonitinha dentro, lá em cima de uma árvore, uma cobra escondidinha, deitada embaixo de um banco, tranquila, descansando, né? Essas pessoas não têm medo de cobra, diferente da pessoa que tem. A pessoa que tem medo de cobra, imagina direto uma jiboia, uma cobra gigante do teu lado, preparada para dar o bote, e ela dá o bote na tua cabeça. E se ela dá um bote e morde tua cabeça, se eu começasse a imaginar isso, e eu comecei a imaginar agora, eu já começo a ficar com medo também. Por quê? Porque a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, se você imaginar que tem uma cobra te dando um bote agora, você vai ficar com medo. Porque para sua mente aquilo está acontecendo. Tá? Mesma coisa da altura. O que é altura? É o medo de cair, é o medo de morrer. Então, você que tem medo de altura, pode perceber o filme que você começa a rodar quando você chega num lugar alto. Você começa a imaginar o quê? Você caindo, ou uma pessoa caindo. E se você estivesse caindo, ou uma pessoa estivesse caindo na tua frente, provavelmente, na minha frente, eu também ficaria com medo. E é o que está acontecendo com você. Porque a sua mente não sabe, de novo, diferenciar o que é real do que é imaginário. Tudo que você imagina, para sua mente, é realidade. Então, se você está com medo de errar, na tua mente está rodando vários filmes de coisas negativas. Erros que você já cometeu, erros que você pode cometer e o quanto que isso pode ser ruim para você, o quanto as pessoas vão te julgar. E aí você começa a criar um mundo que nem existe e que ainda nem aconteceu. E é isso, justamente isso, que acaba te atrapalhando. Tá? Então, isso é o que a gente chama, né, de profecia autorrealizada. Né? Porque você começa a imaginar uma coisa que pode acontecer e de tanto você imaginar aquilo, você começa a se comportar de uma forma que aquilo vai acontecer. De tanto ter medo de errar, eu começo a errar por causa desse medo, e aí a profecia foi criada.
Eu pensei com medo de errar, eu acabei errando, tá bom? Então, pense sobre isso, interessante saber como a nossa mente funciona. Quem gostou de saber, levanta o dedo. Esses medos, em geral, funcionam dessa forma. Medos de coisas que estão acontecendo. Eu lembro, por exemplo, que quando eu estava descendo uma escada, que ela era super fechada, super pequena, eu comecei a ficar meio claustrofóbico, né? E o que aconteceu? Eu percebo hoje que dentro da minha cabeça, o que começou a rodar foi um filme de que, cara, o ar tá acabando e já já eu vou desmaiar aqui, não vou conseguir sair. O que acontece? Dentro da sua cabeça, o ar realmente está acabando para ela e ela vai começar a reagir. Como? Gerando esse medo para que você, de alguma forma, saia de alguma forma daquele lugar, né? Claro, depois consegui me controlar e foi ótimo. Mas naquele momento eu me senti muito mal. O que aconteceu? Tudo dentro da minha cabeça. E hoje eu entendo. Hoje eu consigo entender por que aquilo tinha acontecido. Tá bom? Então, quanto mais a gente ganha controle sobre a nossa mente, mais a gente consegue se livrar disso. Então, fica aqui que daqui a pouco eu vou dar 2 dicas de como você vai lidar com esse medo. Quem gostou de saber sobre como a nossa mente funciona, levanta o dedo aqui. Deixa eu ver mais o que vocês já escreveram por aqui, galera. O Pedro entrou. Fala, pessoal. Isaías. Thaís, é bem isso mesmo. Thaís Sanches, muito bem, é exatamente isso. Tami disse, velho, por exemplo, quando perco uma luta, volto para casa muito arrasada. Não somente por minha causa, mas por conta do meu treinador e todos que me apoiam. Busco analisar os erros, guarda, deslocamento. Tami, isso acontece, né? Sobre a gente acabar se frustrando depois de uma derrota. O que eu quero dizer é que derrota é diferente de fracasso, tá? Porque numa competição, principalmente no boxe, em todos os esportes, na verdade, o que acontece? Sempre vai ter alguém que vai ganhar e alguém que vai perder. Sempre vai ter, né? E mesmo os maiores campeões do mundo, alguns momentos já perderam ou vão perder ainda, né? Então, ganhar ou perder também pode acontecer. Qual é a diferença da gente ter um mindset de campeão? É a gente olhar para essa derrota, para esse erro, e entender o que eu posso fazer de diferente para voltar melhor. Mas faz parte. A gente estava lá focado em ganhar, focado em acertar, focado em dar o nosso melhor, certo? Quando a gente perde, o resultado foi diferente do que a gente estava esperando, do que a gente queria. Então é natural que a gente fique frustrado. A diferença é o quanto tempo eu vou realmente ficar frustrado. Por quanto tempo eu vou querer ficar nessa situação? Porque a sua frustração é ficar lembrando e repassando aquele filme de você sendo derrotado, das coisas que você poderia ter feito diferente naquela hora, mas não fez, e isso acaba te atrapalhando. Então, o que eu poderia ter feito de diferente para que eu faça na próxima, e não o que eu poderia ter feito diferente e que eu deveria ter feito diferente, mas eu não fiz, e tá vendo que a gente não vai ficar se remoendo, e sim, a gente vai pensar, vai tirar o aprendizado e treinar muito, treina muito para levar para a próxima luta. Para quê? Para que aquilo não aconteça mais. Tá? É isso que a gente faz. Essa é a mentalidade de campeão. Mas também a mentalidade de campeão, então, complementando, como eu falei aqui para a Tami, não é perder e sair feliz. Não é sobre a gente sair feliz, perder e sair feliz. É sobre a gente tirar um aprendizado. É isso, tá? Claro, tem atleta que lida muito mais rápido com essa frustração, já consegue sair de um jeito muito melhor. O Kobe Bryant, por exemplo, ele fala sobre isso, de sair lá já sabendo o que ele vai fazer, sair de lá e no dia seguinte já estava treinando de manhã, sabendo que ele precisava melhorar. Tá? Então, é a forma se você vai decidir se sentir muito mal ou não. Então, se você vai ficar frustrada e rodando dentro desse ciclo, ou se você vai se frustrar, mas vai conseguir colocar isso para o lado para daqui a um tempo, daqui a alguns dias, ou mesmo no dia seguinte, já conseguir continuar treinando, porque é isso que vai fazer a diferença para o próximo jogo. Não é você chorar sobre ter perdido que vai te mudar, e sim o que você vai fazer de diferente, o treino que você vai colocar, tá bom? Legal, então, fala aí, 32, Meirinha, Tami, e antes da luta tem insônia e morro de dor de estômago. Só para quando subo no ringue, ansiedade terrível. Tami, ansiedade também. Mesma coisa que o medo, mesma coisa que várias outras emoções que a gente tem, que acontece, começa a rodar um filme na nossa cabeça. A diferença é que a ansiedade é sobre o que vai acontecer no futuro e amanhã. A gente começa a viver esse futuro. Então, a ansiedade é o excesso de futuro. Eu fico pensando demais sobre como vai ser amanhã a competição. Será que eu vou estar bem? Será que eu vou perder? Quem vai ser minha chave? Será que meus golpes vão sair? Que eu treinei? Então, a gente fica vivendo demais o futuro, tá bom? E o medo de errar acaba também tendo um pouco dessa ansiedade, porque afinal você começa a viver esse futuro de coisas que nem aconteceram ainda, tá? Beleza?
Camille, eu tenho muito medo de altura. Então, Camille, dica para você sobre o medo de altura. Quando você chegar em um lugar alto, começa e você perceber que dentro da sua cabeça você vai começar a imaginar aquilo que eu falei, para aquele filme e simplesmente olha para sua volta, olha as coisas que tem e repara no presente, no aqui e no agora. Se você não ficar rodando aquele filme de, nossa, puta, eu vou cair daqui, se eu cair eu vou morrer, ou aquela pessoa vai cair, ou alguma coisa que está na mão de alguém vai cair, se você parar de rodar esse filme, provavelmente você perceba que esse medo vai baixar muito, tá? Lembrando que medo e fobia é diferente, tá? Fobia é um medo excessivo, quase incontrolável, né? E o medo é só aquela sensação estranha. Lembrando que medo, ansiedade, nervosismo, todas essas emoções não são ruins pra gente. Emoção é o que faz a gente ser humano, né? Emoção nos protege muitas vezes. Né? Se eu tenho medo de urso, se eu ver um urso, eu saio correndo. Isso pode me fazer sobreviver, certo? Então, o problema é só quando a emoção extrapola e passa de um limite. Aí a gente faz o quê? Abaixa um pouco. Por quê? Se você entrar numa competição com ansiedade zero, talvez você entre muito mole, muito relaxado. E aí o que vai acontecer? Você não vai conseguir render tudo que você tem que render. Então, é sobre o equilíbrio, tá bom? Não é nem o excesso passar do limite, nem de menos. A gente quer um pouquinho daquilo, certo? Tem gente, inclusive, que é super movida por esses medos, por alguns medos, mas que não virou uma fobia, por exemplo. É um medo que faz ela entrar em ação, tá bom? Então, usa essa dica aí, Camille, você vai perceber que já pode te ajudar. Não deixa vir esses filmes. Começa a pensar que, eu tô seguro aqui. Tá tudo tranquilo, tá todo mundo seguro aqui. Olha as coisas que tem à minha volta. E percebe o que você sente diferente. Depois me manda uma mensagem e me fala. Tá bom? Mip Safatle, não sei direito seu nome. Muito legal aqui. Boa, Niterói Júnior. Isabel, e o medo de voltar ao esporte pós-lesão? Isabel, esse é um outro medo, né? O medo de também ter um pouco de filme que você está rodando aí na sua cabeça e o que pode acontecer ou não, né? Quando a gente tem lesão, eu vou fazer uma live ainda falando só sobre lesão, contusão, o quanto que isso é um pouco desafiador para nós atletas lidar, né? Então, quando você tem uma lesão e essa lesão sendo, mesmo que pequena ou uma lesão super séria, isso acaba desestabilizando muitos atletas. E a gente tem que saber lidar emocionalmente e mentalmente com isso para que a gente volte mais rápido, para que a gente se recupere mais rápido. Então, eu ainda vou fazer uma live explicando e falando mais sobre como que a gente lida pós-lesão. Mas, basicamente, é muito importante. O que é muito importante, Isabel, para você conseguir lidar com uma lesão é o pensamento positivo, não focar naquela dor, naquilo que não vai conseguir, e aos poucos você ir resgatando a confiança em relação a essa lesão. Então, por exemplo, eu tenho uma lesão no joelho, né? E aí o joelho, não tá do mesmo jeito que era antes, ainda, né? Mas ele tá em processo de recuperação. E às vezes a gente tá com tanta pressa porque a gente quer tudo para ontem, né? E o nosso corpo às vezes ele vai precisar de um pouco mais de tempo. Então a gente precisa do quê? Ter paciência. Mas o nosso corpo, ele vai se recuperar, ele vai buscar se recuperar. Então, aos poucos, vai sentindo essa autoconfiança. E claro, um acompanhamento de um profissional, um fisioterapeuta, um ortopedista vai ajudar a recuperar muito mais rápido, porque eles sabem os procedimentos para te ajudar nessa lesão, tá bom? Então, o medo mesmo é como que a gente lida aqui dentro com lesão e contusão. Eu vou falar numa próxima live, mas acho que isso já deve ajudar, beleza, Isabel? Faz sentido para você? Tami, fala galera. Anderson, Douglas, Ivan, beleza? Tami, obrigado pelas palavras, querido. Valeu, ótimo, Tami, que bom aí. Camille, certo? Então, faz aí o teste, depois me fala. Graziella, quando vou atacar a bola e eu erro, eu não consigo tentar de novo. E terminei não aprendendo, tudo por causa do medo de errar. Então, Graziella, próximos jogos o que eu vou fazer de diferente para eu conseguir focar no que eu quero, focar em acertar. Lembrando que, você já viu, você deve ter aí os seus ídolos, né, do teu esporte. Acho que é o handball, Graziella, se eu não me engano. É isso mesmo? É o handball? Se é o handball, então depois para pensar. Cara, talvez tenham os seus ídolos, e os seus próprios ídolos, eles algumas vezes erram o gol quando ele vai lá atacar a bola, não é? E o que ele vai fazer da próxima vez? Ele vai jogar de novo. Por quê? Quanto mais vezes ele acertar, mais chance ele tem. Quantas mais vezes ele jogar, mais chance ele tem de
acertar. Então, continua. Quanto mais você treina, mais chance de você acertar, tá bom? Isabel, oi, beleza? Wallace, Cláudia, tudo bom? Niterói, meu medo é mais do desânimo, pois sempre me bloqueia e me trava, para com tudo. Medo do desânimo? Seu medo do desânimo, Niterói Júnior? Não entendi o que seria isso, me explica aí um pouquinho mais. Ale, Ale Franca, beleza? Isabel, valeu, beleza? Graziella é do vôlei, Graziella. Boa, do vôlei. Então, lembra, seus maiores ídolos também no vôlei, você deve perceber que eles também, às vezes, erram, certo? Claro, muitos deles acabam errando menos porque treino, experiência, experiência, experiência. E é isso que a gente está buscando. Treinar, buscar experiência e aprender com os erros. Por quê? O erro vai me ajudar a entender qual é o detalhe que eu ainda não ajustei para eu conseguir errar muito menos, tá, Graziella? Então, é isso. Pessoal, então vamos lá, vamos para as duas dicas aí para vocês conseguirem lidar muito melhor com o erro. Primeira dica que eu quero dar para vocês é mudar o seu foco. Eu fiz um post na semana retrasada ou semana passada falando sobre isso. Muda o teu foco. Onde está o teu foco? No medo de errar ou na vontade de acertar? Tá? Isso faz toda a diferença na intenção que você vai ter em relação ao teu esporte. Então você está focando no medo de errar ou na vontade de acertar? No medo de perder ou na vontade de vencer e ganhar? Né? Então começa a pensar isso, porque o teu medo de errar, ele está te prendendo, te segurando para conseguir fazer tudo o que você quer, que é diferente da vontade de acertar. Então, treinou, tá acertando no treino, cara, na competição você tem tudo para conseguir acertar. Então, confia e foca em acertar. Como eu gosto de falar, exemplo do futebol, peguei a bola, vou bater um pênalti, coloquei a bola lá, dou 3 passos para trás, aí eu começo a pensar, eu não posso errar, eu não posso acertar na trave, não posso acertar no goleiro, senão a gente vai perder. Aonde eu acabei de colocar todo o nosso foco, errar, perder, trave, goleiro, e aí como é que eu quero que a minha mente e meu corpo trabalhem para acertar esse pênalti se eu coloquei todo o meu foco em coisas que eu não queria que acontecessem? Então, ao invés de focar o que você não quer, foca no que você quer. Então, vou bater aquele pênalti, coloca a bola lá, dá 3 passos para trás e pensa, e foca. Eu vou acertar, eu vou dar meu melhor chute, eu treinei um monte para isso, vou fazer o gol e a gente vai ganhar. Quando você fala isso, aonde que a sua mente colocou o foco? Gol, acertar, ganhar. Isso muda a tua atitude, isso muda a tua intenção, isso muda como você vai bater aquele pênalti. Isso vale para qualquer esporte, beleza? Vou fazer meu saque. Então, fala Ana, tudo bom? Seja bem-vinda. Tem bastante gente do vôlei hoje, que legal, fico muito feliz. Então, mesma coisa para o saque. Pô, eu tô lá com medo de errar o meu saque. O que está acontecendo? Meu corpo, minha mente estão pensando, cara, não posso bater naquela rede, não posso jogar para fora, senão a gente vai perder ponto, né? Então, o que a gente tem que focar? Cara, eu vou acertar, vou fazer o melhor, eu vou fazer o que eu coloquei no treino, vou fazer um ponto, a gente vai ganhar. Então, o simples foco vai mudar a tua intenção e tua atitude, o que vai te ajudar a colocar em prática tudo que você treinou. Mas, de novo, você tem que treinar, tá? Porque não é milagre, não é pensar positivo que te faz acertar. Pensar positivo te faz conseguir fazer o que você treinou, tá bom? Então, foca no que você quer. E lembrando que pensar positivo, pensar no que você quer, te ajuda a ter um foco, tá? Mas não significa que 100% das vezes você vai acertar. Porém, a gente vai aumentar muito mais essa porcentagem. Se você for toda vez fazer o teu saque pensando, cara, se eu errar, o que vai acontecer? A chance de você errar é muito maior, tá bom? Então, foque em acertar, isso vai te ajudar a aumentar muito mais a porcentagem de acertos e também, quanto mais você treinar, maior a chance de você conseguir acertar aquilo, beleza? Isabel, esse é o reforço positivo. Isso foi uma pergunta ou isso foi uma afirmação, Isabel? Mas sim, é esse reforço positivo dentro da nossa cabeça. Foco no que você quer, ao invés de focar no que você não quer que aconteça, tá? Isso faz toda a diferença. Beleza? Valeu essa primeira dica. Primeira dica de como lidar com medo de errar. Então a primeira dica é foca no que você quer e não no que você não quer. Se você focar no que você não quer, é isso que você vai atrair à tua mente. Quando eu falo para vocês, pensa não pensa em um urso amarelo. Não pensa no urso amarelo, tá? Não pensa nesse urso amarelo. O que aconteceu com você? Provavelmente já apareceu esse urso amarelo dentro da sua cabeça. Por quê? Porque a nossa mente tem dificuldade de processar o não. Ele processa de uma forma muito mais devagar. Para ele entender o não, ele tem que entender o que vem depois.
por exemplo, foi feito um experimento com crianças. Crianças estavam lá segurando numa pontezinha e em cima de uma piscina. E aí os pais falavam, né? Não pula, não pula. E a criança fazia o quê? Ela pulava. Por quê? Dentro da cabeça dela vinha o pula. Nossa, pular, pular, pular. O pai falou, não pula, mas só entendo pula, pula. Né? Que é diferente do pai virar e falar, fica aí, fica parado, fica parado. O que acontecia? Parado, para mim, é ficar aqui na ponte, segurando na ponte. Então mantenha aqui. Tá vendo como é diferente? Foca no que você quer. E isso é sobre comunicação também. Foca no que você quer que o teu colega do teu lado acerte. Isso vale para treinadores. Então, treinadores que assistem aqui, treinador, quando você for falar com a tua equipe, foca em falar o que você quer. Ao invés de falar, cara, não erra, é falar, cara, acerta, foca nisso, foca naquele detalhe, tá bom? Então, essas são algumas dicas, beleza? Isabel disse que foi a afirmação. Boa, é isso aí. Vamos para a segunda dica. Primeira dica, então, fez sentido para você? E se sim, só coloca um joinha aqui, fez sentido para você. Coloca o foco aí nas coisas que você quer, coloca foco em acertar, foco em ganhar. É isso que a gente quer, é isso que a gente está mirando, tá bom? Se fez sentido, coloca um joinha aqui. Por favor, só coloca isso daqui. Fala, Léo, entrando. Sérgio, fala, Márcio, Ronan. Ana, fez sentido para você? Muito bom, é isso. Nosso foco aí, o que a gente quer, foco no positivo. Primeira dica para vocês. E segunda dica para vocês é uma dica que eu peguei muito do Kobe Bryant, mas que vocês já sabem sobre isso. Para a gente conseguir lidar melhor, olha aí, a Camille disse também, fez sentido, muito bom. Então fez sentido no judô, fez sentido para o Paulo aí também. Paulo, se eu não me engano pela tua foto, é CrossFit. Tá meio pequenininho aqui, mas chutaria aqui CrossFit, é isso? Fez sentido. Isabel também disse que fez sentido. Legal, ótimo. Que bom, galera. Então, bora colocar em prática. E depois que você colocar isso em prática e der certo e funcionar, me manda uma mensagem aqui por direct e fala assim, Renato, eu fiz isso no meu esporte tal e funcionou. Tá? Me comenta porque eu vou ficar muito feliz de saber. Beleza? Niterói Júnior também fez sentido. Paulo realmente é do CrossFit. Boa, legal. Eu comecei hoje, eu fui fazer a minha primeira aula de CrossFit hoje. Né? Não sei quem acompanhou aqui nos stories. Por quê? Todo novo atleta que eu começo a atender, eu busco fazer o esporte dele, caso eu ainda não tenha feito, porque eu já fiz muitos esportes mesmo, caso eu ainda não tenha feito, eu busco fazer o esporte para entender um pouco mais de como o atleta se sente, quais são as dores, quais são as necessidades, o que ele precisa, o que ele quer. Então, já passaram vários atletas de CrossFit, crossfiteiros, crossfiteiras, pelo meu treinamento, e aí eu decidi fazer o meu treino, pelo menos alguns treinos, para entender como que funciona. E é realmente muito legal e tem vários detalhes aí que fazem toda a diferença para a gente conseguir levantar peso, fazer tudo o que tem que fazer, né? Então, bem bacana. Pedro também fez sentido aqui para o Karatê. Bom, então, vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é realmente treina muito, porque se você treinar muito, a confiança vai começar a crescer. Porque a confiança, que nem o Kobe Bryant fala, a confiança vem do treino. Então, se você quer parar de ter esse medo de errar, é treinar, 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 treinar. Se você já treina, porque eu sei que aqui vários atletas já treinam muito, se você já treina bastante, agora é começar a mudar o foco. Se você mudar o foco, você vai perceber que vai ajudar muito, tá bom? Mas tem que treinar muito. E aí as pessoas perguntavam pro Kobe Bryant, pô, como é que você chega na final aí da NBA? Como é que você chega aí nos jogos e consegue jogar tão bem, não fica tão nervoso, não fica ansioso? E aí ele fala, cara, eu fico bem e eu acerto tanto porque eu treinei muito. Eu já repeti isso milhares de vezes. Eu repeti milhares de vezes esse arremesso, esse tipo de arremesso específico, exatamente igual, aonde eu giro para um lado, dou um passo para trás e arremesso. Eu repeti milhares de vezes. E depois que você repete milhares de vezes, dentro da sua cabeça, o seu corpo, eles vão começar a responder automático. E isso é perfeito, porque quando as coisas vão ficando automáticas, a gente entra naquele estado de flow, o estado ideal da alta performance, quando as coisas simplesmente estão funcionando e dando certo. E aí, eu não preciso mais ficar pensando tanto ou sentindo tanto. No flow, as nossas emoções não atrapalham, nossos pensamentos não atrapalham, a gente não tem nenhuma distração. A gente está lá fazendo o que a gente treinou, colocando em prática, tá bom? Então, treina muito, 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 até ficar de uma forma automática, que você sabe fazer bem aquilo. E aí, quando você estiver dentro da competição, primeiro, coloca o seu foco no lugar certo. Segundo, começa a controlar bem as pressões e distrações, tá? E isso são assuntos, né, na verdade,
para uma próxima live. Como é que a gente lida com pressões? Como é que a gente consegue eliminar distrações fora da quadra, fora da pista? Então, sou corredor, né? E, pô, briguei em casa, tô precisando pagar umas contas. E aí você fica com isso dentro da sua cabeça e acaba te consumindo e te atrapalhando para conseguir correr. Então, como que a gente começa a eliminar essas distrações? Eu vou fazer uma live específica falando sobre distrações, falando sobre lesões, falando sobre como lidar com pressão. Depois eu vou falar mais sobre esses detalhes. Então, se vocês também tiverem alguma sugestão de tema que você quer saber mais sobre a parte mental, sobre a parte de performance, me manda um direct ou escreve aqui agora que eu sempre anoto essas sugestões para as próximas lives, assim como foi essa live. Muito atleta fala para mim sobre, pô, esse medo de errar, medo de não conseguir. Então, a gente falou sobre esses medos hoje, tá bom? Então, de novo, vamos fazer um resumo aqui. Galera, fez sentido para vocês? Então, a última dica. Cara, eu vou repetir milhares de vezes. Kobe Bryant é o cara que ele fala muito sobre treino, tá? Não é o cara que fala sobre talento, não. Ele até nas entrevistas fala, dos 12 aos 14 anos, eu treinei muito. Com 12 anos, eu fiz um jogo que eu não acertei nenhuma cesta. Nenhuma cesta. E quando eu saí do jogo, meu pai virou para mim e falou, Kobe, eu continuo te amando se você fizer 0 pontos ou 60 pontos. Então, o pai continua te amando. E aí, nesse momento, ele falou que girou uma chavinha dentro da cabeça dele. Porque ele não precisava mais jogar para acertar, para conseguir o amor dos pais. Né? O que acontece com muitos atletas. E às vezes você não percebe. Que você está jogando por causa do amor dos pais e não porque talvez você esteja sentindo mais prazer sobre aquilo. Isso acaba te colocando uma pressão. Então o Kobe Bryant girou aquela chavinha naquele momento e falou, opa, vou jogar por mim, vou jogar pelo prazer, pela paixão, e meu pai, o amor, de qualquer jeito vai continuar. E aí ele começou a treinar muito. Ele falou que ele começou a treinar 3 horas por dia, enquanto as crianças daquela época, de 12 a 14 anos, treinavam cerca de 1 hora, 2 vezes por semana. E ele treinava 3 horas por dia. E ele falou que ao longo de 1 ano, a diferença era brutal. Entre ter 12 anos, jogar um jogo e não acertar uma bola, uma cesta, não fazer uma cesta, e com 14 anos ele ser considerado o melhor jogador de basquete daquela categoria. Ele foi considerado o melhor jogador. Tá? O que ele fala? Enquanto as pessoas estavam focadas nas habilidades naturais delas, na aptidão física, ele estava focado o quê? Nos fundamentos. Ele estava focado em melhorar cada fundamento, cada detalhe. 3 horas por dia. Arremessou milhares de bolas a mais do que o melhor jogador da escola dele. E isso, no final de 2 anos, fez uma diferença brutal. Então, o Kobe Bryant, qualquer entrevista que você vê dele, quando você vê ele falando, ele fala muito sobre isso. Treino, preparar mente, preparar corpo. E aí eu consegui ter o sucesso que eu tive. Né? Então, Kobe Bryant também, uma outra inspiração, assim como Tiger Woods, assim como Michael Phelps, Serena Williams, Ayrton Senna, e eu vou comentando dando vários exemplos de diversos atletas, assim como o nosso Cielo, e temos vários atletas brasileiros também que são incríveis falando sobre essa parte mental, tá? Vou fazer um resuminho bem rápido aqui para vocês, mas antes só queria ver se faz sentido essas dicas que eu dei, faz sentido para vocês. Então aqui, Grazi diz que sim. Sérgio, no poker difícil treinar porque eu treino e jogo como poderia fazer? Porque no jogo a derrota gera frustração e tilt. Sérgio, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. No poker é difícil treinar porque o treino é jogo. Ah, tá, eu acho que é isso. O treino é jogo. Como poderia fazer? Sérgio, o que eu diria nesse sentido o teu treino, ele pode não necessariamente ser o jogo. Por exemplo, quando você está competindo, você está colocando o teu dinheiro de verdade. Quando você está treinando, talvez você consiga colocar um dinheiro de mentira. Por exemplo, eu já atendi vários atletas de pôquer e eu tive que começar a jogar mais pôquer para entender detalhes, regras, etc. E aí eu jogava só com dinheiro do próprio jogo, né? Então talvez esse possa ser o teu treino para conseguir lidar melhor. Mas essa parte de frustração, essa parte de tilt, eu entendo total. Mas assim como eu falei, e aí eu vou repetir aqui os tópicos, vou fazer um resuminho aqui, a gente tem que aprender como que a gente lida com o erro. Não é sobre você ficar feliz em fazer uma jogada errada e entrar numa mão errada, é sobre você sair de lá com aprendizado para que você possa ser melhor numa próxima, para que você não erre exatamente aquilo mais vezes. Tá bom? Lembrando que o poker também tem bastante sobre estratégia, óbvio, estatística é a maior parte, mas também conta um pouquinho da parte de sorte, né? De na última carta ali virar exatamente a carta do teu
oponente. Então, vários jogos eu já vi, comecei a assistir PokerStars e vários jogos o cara tem 0,05% de chance de ganhar e aí vira bem a carta do cara, né? Então, a chance era mínima, mas conta um pouquinho de sorte. Então, às vezes pô, será que eu realmente errei? Ou será que o cara deu uma sorte dessa vez? Então, como que a gente vai lidar com isso? Beleza, Sérgio? Acho que vê se faz sentido para você. Qualquer coisa me escreve aqui de novo tua pergunta. Deixa eu ver. Camille, quando tem muita pressão em cima de mim, tipo em uma competição importante, eu fico meio perdida. Tá. Eu já anotei aqui, beleza, Camille? Eu vou falar sobre pressão numa próxima live, tá? Como que a gente lida com essas pressões? Como é que a gente consegue lidar melhor para que a gente não se atrapalhe tanto com a pressão interna quanto com a pressão externa? Eu vou dar algumas dicas, tá? Deixa eu fazer aqui um resuminho, então. Primeira coisa que a gente falou hoje foi sobre o que significa errar para você, o que significa o erro. Então começa a mudar o que o erro significa para você, o que a derrota significa para você. Porque erro e derrota são diferentes de fracasso. Fracasso é a interpretação que você dá para o seu erro e para sua derrota, tá? Errar, ganhar e perder vai acontecer, sempre vai acontecer numa competição. Errar, acertar, ganhar, perder, sempre vai acontecer, isso é fato, né? Se sentir fracassado, não necessariamente vai acontecer. Por quê? É a sua interpretação. Se toda vez que você errar, você falar para você, nossa, eu sou um fracassado, eu não servo para isso, eu realmente sou ruim, eu acho que eu não deveria fazer isso. Se sempre você se sentir dessa forma, você vai começar a associar emoções negativas com o seu esporte. Isso pode ser ruim para você, para o seu desempenho, para a sua performance. Então, não deixa a tua mente começar a criar associações que não deveriam ser criadas. Porque você errar não significa que você é um péssimo jogador, um péssimo corredor, um péssimo lutador. Não significa isso, tá? Porque o erro acontece e pode acontecer. A diferença é que a gente vai ver o erro como uma oportunidade da gente ser melhor. Uma oportunidade de aprender algo, uma nova lição. Lembrando que a gente não vai sair feliz com o erro, mas a gente pode sair com aprendizado. Putz, não tô feliz, eu perdi essa luta. Mas na próxima, eu entendi o detalhe que eu vou ajustar para ser melhor. Tá bom? Então, primeira coisa foi sobre como lidar com o erro. Como eu disse, o exemplo que eu disse foi sobre o Thomas Edison. Antes de chegar na lâmpada final que funciona, ele errou 9.000 lâmpadas. E ele disse, eu não me sinto fracassado, porque eu aprendi 9.000 formas como a lâmpada não funciona para eu chegar na lâmpada que funciona. E olha só a grande inovação e mudança que ele trouxe para o mundo inteiro, né, com as lâmpadas que estão espalhadas por aí. Beleza? Então, não se sinta fracassado, errar, perder, acontece. Fracasso é uma coisa separada. Então, errei, perdi, vou me sentir um pouco frustrado, porque eu estava esperando outra coisa. Mas, o que é que eu tiro de lição? Porque na próxima, eu vou voltar muito forte. Eu vou voltar muito melhor. Isso não vai acontecer de novo, ou vai acontecer muito menos. Beleza? Então, é isso. Segunda coisa que a gente falou hoje foi sobre como a nossa mente funciona. Medo faz o quê? A gente alucinar. Então, começam a rodar filmes dentro da nossa cabeça. Se eu tô com medo de errar, eu começo a pensar sobre erros que eu tive no passado, possíveis erros e o que vai acontecer de consequência se eu errar, e a gente fica dentro desse loop. E se a gente ficar pensando só coisa negativa assim, a gente vai entrar no estado emocional negativo e esse medo vai travar a gente ou pode atrapalhar muito a tua performance, o teu desempenho. Então, a gente vai começar a mudar essa chavinha. Como? Dica número 1, muda o teu foco. É foco no que você quer, ao invés de foco no que você não quer. Segundo, treina muito, beleza? Então, treina muito, como o Kobe Bryant falou, eu repeti milhares de vezes isso. E isso foi me dando confiança. A confiança vem do treino. Então, a tua confiança vem do treino. Beleza? Então, galera, estamos chegando ao final dessa live. Quero saber de vocês se fez sentido, de vocês que estão aqui, o que fica de aprendizado, o que você leva aí para o teu jogo, para a tua competição, o que você mais gostou de saber. Já peguei aqui alguns detalhes de coisas que vocês me falaram sobre parte de lesão, sobre a parte de pressão. Então, já está anotado aqui no meu caderninho. Eu vou deixar como próximos tópicos para falar nas próximas lives, tá bom? Então, escreve aqui para mim. O que fica de aprendizado para você? O que você leva dessa live? Por que valeu a pena ficar quase 1 hora aí comigo? Vai dar 1 hora daqui a pouquinho. Por que valeu a pena ficar essa 1 hora ou os minutos que você ficou junto comigo falando sobre como lidar com erros, com essas dicas de como a nossa mente funciona? O que valeu a pena dessa live para você especificamente? Tá? E o que você pode levar? Eu falei um monte de coisa, mas se você puder levar uma lição, qual é essa lição que você quer levar para começar a aplicar amanhã no teu treino, para mudar como você se sente, tá bom?
Vamos lá, Marcela, Serginho, Adri, tudo bom? Adri, muito bem. Márcio, beleza, legal. E aí, o que fica para vocês, pessoal? O que fica de aprendizado? Como lidar com o erro? E claro, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, também escreve aqui, que esse é o momento de tirar dúvidas, se houverem dúvidas. Tá? Então escreve aqui embaixo para mim, se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente falou. Também se você pensa de uma outra forma sobre algo que eu comentei, não tem nenhum problema. É legal a gente trazer essas discussões, essa conversa, diferentes opiniões, porque aí traz o quê? Perspectivas diferentes sobre uma coisa. E pode ser que você tenha uma perspectiva muito interessante que acabe ajudando muitos outros atletas. Então escreve aqui, tá bom? Quem mais? Quem mais aí? E aí, pessoal, escrevam aqui. Pessoal entrando, Fábio, Kesten. Então, galera, enquanto tem gente escrevendo aí sobre por que valeu a pena, o que fica de lição para vocês, quero falar sobre o meu livro. Então, se você ainda não baixou meu livro, depois que sair dessa live, baixa gratuitamente meu livro. É um presente para você. 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Aí é só você ir no meu site, www.deeper.co. Lá você baixa gratuitamente o meu livro, tá? Se você quiser o link, me manda um direct aqui que eu te mando o link tranquilamente. Além disso, Renato, eu gostei, já vou usar essas dicas, mas eu quero aprofundar mais, eu quero mais técnicas para eu desenvolver minha mente, realmente ter uma mente poderosa e ir para o próximo nível. Então, para isso eu tenho meu treinamento online. E aí, esse treinamento online possui mais de 50 videoaulas com explicações, né, sobre como a nossa mente funciona e dicas passo a passo das principais técnicas utilizadas pelos maiores atletas do mundo inteiro, de vários esportes. Eu explico passo a passo como você vai treinar a tua mente para ficar tão forte como, por exemplo, Michael Phelps, Ayrton Senna, Serena Williams, Tiger Woods, né, o Conor McGregor. Então, o que esses caras fazem que a mente deles é tão forte para que você também tenha a sua mente super forte? Beleza? Márcio disse aqui, já vou começar a trabalhar meu psicológico para melhorar minha corrida. Legal, Márcio, muito bom. Leva essas dicas para tua corrida, confia, não foca. Eu vejo que na corrida, por exemplo, o medo mais do que errar é o medo de quebrar, por exemplo, né? E quando você fica focando em quebrar, tua mente está toda hora pensando sobre me machucar, o que vai acontecer se eu parar, e o que as pessoas vão pensar de mim. Então, foca no que você quer, foca em fazer a tua corrida, foca em colocar o teu treino em prática, que vai dar tudo certo, tudo vai funcionar, tá bom? Então, muito bem. Márcio, aliás, gostei muito do livro. Obrigado, Márcio, legal. Fico feliz de receber esse feedback. Todos os atletas que vêm me dar um feedback me falam, Renato, cara, muito legal, estou usando essa dica, tá? Então são 5 estratégias que você consegue começar a aplicar hoje mesmo. Fala, Camille, disse aqui, principalmente essa parte do erro, que a gente tem mania de focar no erro, tipo, eu não posso errar, e essa mania do se. E se eu não conseguir? Exato, Camille, que legal que você gostou, entendeu essa parte. Não foca no erro, não foca nesse e se eu não conseguir. Essas são perguntas que não vão ajudar a gente, né? Por exemplo, se você se pergunta assim, e se eu não conseguir? O que vai acontecer? Tem algum tipo de resposta positiva que pode vir? Pode ser que sim, mas a maioria é negativa. A maioria é, pô, se eu não conseguir, as pessoas vão falar mal de mim. Se eu não conseguir, eu vou me sentir fracassado. Se eu não conseguir, acho que eu vou desistir. Então, geralmente, vem coisas negativas. Então, faz perguntas positivas. O que eu preciso fazer para conseguir atingir meu objetivo? O que eu posso fazer de diferente no treino para ser ainda melhor na próxima competição? Repetir várias vezes, tá bom? Mota, legal, galera. Niterói Júnior, boa. Camille, boa. Josimar, beleza. Pessoal, então estamos chegando ao final dessa live. Quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigado. Semana que vem tem live de novo. Ainda não sei se vai ser na segunda, na terça ou na quarta, mas eu sempre posto nos stories falando a data, quando que vai ser e qual vai ser o tema. Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Coloquem em prática, porque não adianta nada você me ouvir falar e não mudar a chavinha dentro da cabeça ou não começar a colocar em prática, porque aí a gente não vê resultado. Para você ter resultado, vai lá e aplica. Uma das coisas, mesmo que seja um detalhe. Qual é o detalhe que você vai começar a aplicar no próximo treino, na próxima competição? Tá bom? Então,
Muito obrigado, a gente se vê na semana que vem falando sobre, eu não sei ainda qual que é o próximo tema, mas talvez seja sobre lesão, sobre pressão, tá bom? E aí, quem quiser saber mais sobre meu treinamento, me manda um direct aqui no Instagram que eu te respondo, te dou detalhes falando sobre como eu posso te ajudar a desenvolver ainda mais uma mente forte e conseguir conquistar esses objetivos, aumentar o teu desempenho. Então, muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau, galera do Facebook. Fechando aqui.